Bom dia a todos vocês, turma 459, é isso, né? Eu sou o professor Ricardo Cobalt de Araújo. Pediria atenção para saber se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? A disciplina... Quem está falando? Por favor. É Isabela. Está ouvindo? Sim, está bem bom. Obrigado. Bom, pessoal, me cabe apresentar a vocês algumas noções, ainda que elementares, acerca do direito internacional privado, matéria que complementa o rol das atividades que eu exerço dentro da Pontifícia Universidade Católica há mais de 33 anos. Eu sempre busquei o aperfeiçoamento e o conhecimento deste tema, assim como também do direito internacional público, tendo em vista uma preferência toda especial que eu adquiri já durante o curso universitário, aí nessa mesma faculdade. Então, pessoal, o que nós temos diante de nós é a análise de uma nova estrutura de uma disciplina dita internacional. Vocês recordam-se que vocês já estudaram o direito internacional público. E com o estudo do direito internacional público, eu tenho consciência de que vocês aprenderam que a norma jurídica, por excelência, dentro do sistema do direito público, é as relações entre Estados e as organizações internacionais. À medida em que as relações interestatais se relacionam na esfera internacional, nós temos como contingência a fixação de uma possibilidade eficiente de colocar, então, a posição normativa do direito internacional público como uma norma de natureza supranacional, ou seja, acima dos Estados. Todos sabemos que a ordem jurídica se vincula estruturalmente, de maneira ordinária, através do direito, que é aquele que estrutura as relações internas, o direito chamado de direito interno, e que, por evidência, é a norma primaz que estabelece as relações intestinas ou internas do Estado, certo? Entre as pessoas que lhe são submetidas a esta ordem, que são os cidadãos nacionais e os estrangeiros que aqui estiverem. Portanto, vejam que o grau de abrangência lá no direito internacional público é o território do Estado. E este território do Estado jurisdiciona, portanto, o solo, o subsolo, as águas internas, o mar territorial e o espaço aéreo sobrejacente. Esta é a área de distribuição do chamado direito interno, como, por exemplo, o direito brasileiro, que estabelece, então, a sua normatividade dentro deste contexto. Por outro lado, quando nós estudamos também o direito internacional público, nós verificamos que estas normas interrelacionais, ou estas normas entre Estados, são normas que se afeiçoam à estrutura de uma manifestação de vontade dos próprios Estados. Assim sendo, os Estados
participam, se integram e deliberam acerca daquilo que lhes é mais vantajoso ou do seu maior interesse, que, no caso concreto, é aquele que é o objeto de um tratado entre estes Estados. Muito bem. Dadas as primeiras informações acerca do direito internacional público ainda, e antes ainda de adentrar ao direito internacional privado, eu quero me apresentar a vocês. Meu nome é Ricardo Cobalt de Araújo e gostaria muito de ter uma participação efetiva de vocês, prezados alunos, no sentido de nós estabelecermos uma interconexão de maneira satisfatória dentro deste semestre, para que a gente possa, de uma maneira livre e absolutamente sem nenhuma outra pretensão, a verificar dúvidas, levantar questões, buscar apoio, enfim. Através deste professor e através de vocês, nós manteríamos este interrelacionamento que me parece muito bom e muito adequado. E assim sendo, eu fico aberto a que vocês, eventualmente, me tragam as suas dúvidas, ainda que não seja propriamente da matéria lecionada naquele ponto, mas que tragam dúvidas inerentes à sistemática deste direito internacional dito privado. Assim sendo, nós poderíamos, de antemão, verificar da estrutura, da complementação e da finalidade deste ramo jurídico. Bom, meus amigos, nós estruturamos este semestre com duas avaliações que serviriam de notas para a formação do chamado G1. Teremos ainda, para quem eventualmente, ouçam bem, deixar de fazer uma das provas por algum motivo, a formação e a constituição de uma prova especial, PS. Assim sendo, estas notas vão integrar o nosso semestre na forma como está devidamente expresso dentro dos nossos planos de ensinos que já foram anexados à turma de vocês, lá no Moodle. A consecução dos objetivos traçados para esse semestre vão ser, por evidência, meramente elementares. Nós não podemos imaginar que num só semestre letivo pudéssemos estruturar esta disciplina de maneira plena, porque, na verdade, com um encontro semanal, com, no máximo, 4 meses e meio de lecionamento, tivéssemos condições de analisar toda a estrutura do direito internacional privado, que é efetivamente muito interessante. E o interesse que milita em favor do direito internacional, de natureza privado, é estruturalmente oriundo de uma evidência solar nos dias de hoje. Primeiro, este ramo ou esta disciplina é a disciplina que mais cresce no cenário das disciplinas jurídicas. E esta origem remonta a datas muito próximas a nós, ao final do século XX. E quando falamos em final do século XX, nós estamos aqui estabelecendo a integração de um sistema jurídico perante o sistema chamado de globalização. Ou seja, o sistema da globalização fez com que houvesse efetiva interação, efetiva evolução da atividade humana sobre o mundo.
esta inter-relação vantajosa de inúmeras relações humanas vão fazer com que haja necessidade de regular os conflitos oriundos deste mesmo tipo de relacionamento. Assim sendo, nós vamos justificar os motivos pelos quais a interação humana se faz presente, e cada vez mais presente. Ora, nós sabemos do avanço tecnológico que mitiga hoje em todos os países, do avanço das comunicações, da facilitação dos contatos humanos, não só humanos, como de natureza societária, as empresas em geral, e conhecemos perfeitamente a grande evolução dos transportes. Dentro deste parâmetro, nós sabemos, temos consciência de que estes são os fatores de ampliação e eficiência do direito internacional privado. Por quê? Porque este nível de interação acaba determinando um aumento substancial de todas as relações jurídicas. E essas relações jurídicas, de um modo quase que impensável, ou incontestável, melhor dito, estas relações jurídicas são relações que se põem sob o ponto de vista da incidência respectiva de conflitos. Ora, toda relação humana, salvo raríssimas exceções, leva à incidência de um determinado conflito. E estes conflitos, quando substanciam-se de uma questão jurídica, e de uma questão jurídica privada e não necessariamente pública, está incidindo na ideia de estabelecer um regramento jurídico pleno que venha determinar a imposição de regras que solucionem o conflito de leis no espaço. Ora, se o direito público foi criado e objetiva a manutenção estrita das relações internas, porque o direito público regula as necessidades, os efetivos descumprimentos legislativos, a interação, se eles devem ser pontuados por certa coercitibilidade, por certo que esta estrutura vai mostrar a vocês que estes conflitos daí derivados vão começar a se chocar no espaço. Por exemplo, uma relação de uma senhora, uma mulher brasileira e de um homem suíço. Nós estamos diante do quê, pessoal? Nós estamos diante de uma relação interespacial no espaço, que envolve necessariamente dois estados, Brasil e Suíça. Vamos imaginar um pouquinho mais que esta relação esteja sendo formulada a partir da ideia de que a mulher pretende cobrar daquele sujeito, seu ex-marido, uma pensão alimentícia. Ora, a relação jurídica em conflito é a relação de natureza alimentícia, ou a falta de regulamentação alimentícia, para que, diante dos pressupostos estabelecidos no pedido que venha a ser feito, ela possa postular
de seu companheiro ou ex-companheiro o direito à pensão. Esta pensão alimentícia, portanto, ela se estrutura como uma regra que deve observar dois pontos fundamentais. Primeiro, o que a lei brasileira diz acerca disso? Segundo, o que a lei francesa, por exemplo, diz a respeito disso, no caso que nós falamos em Suíça, né? O que a lei suíça fala em relação a isso? Ora, esta interação da lei brasileira e da lei suíça através da mulher e do homem, a mulher postulante de alimentos perante este homem, na verdade, estrutura a existência de uma grande dúvida formal. Qual destas duas legislações internas devem presidir a solução deste conflito? Para resolver o conflito, eu vou utilizar-me da lei brasileira ou vou utilizar-me da lei suíça? Este é o grande questionamento, pessoal. Esta é a grande posição definitiva e inconstante da ideia de que o direito internacional privado nasce para resolver conflitos de lei no espaço, estruturando, então, a partir da sua análise, o quê? Estruturando-se a partir disto, qual o direito deverá prevalecer. Certo? Muito bem. O que nós buscamos, portanto, na disciplina é, sobremaneira, a aplicação da lei quando houver uma relação extra-fronteiras, como no caso Brasil e Suíça. Né? Essas relações jurídicas, e no caso eu dei um exemplo de uma questão envolvendo direito de família, estas questões jurídicas, de fato, elas são balizadoras deste conflito, porque ambas as legislações se interpenetram no sentido de que sejam preferenciais em relação ao do conflito. Ou seja, no momento em que nós estabelecemos uma preferencialidade entre duas legislações, nós vamos ter que estabelecer qual é a legislação que efetivamente será aplicada. Ok? Então, este é o grande objeto desta disciplina. Qual seja a ideia de que a interpretação do direito internacional privado envolve a solução de um conflito interespacial pelo espaço e estruturalmente privado. Ou seja, incorporado no chamado direito privado, que nós conhecemos e que é a estrutura de nosso direito interno, em conformação com o também direito público, que, como já dissemos, também é o direito que regula as relações do Estado com seus cidadãos. Mas aqui nós estamos falando de inter-relações ou relações interpessoais entre sujeitos de direito, como o homem, pessoa física, e pessoas jurídicas, as empresas, as fundações, as associações. Ou seja, a estrutura do nosso direito privado brasileiro é que vai resolver o conflito. E vejam bem, quando se fala que direito internacional privado é internacional, nós, na verdade, estamos, digamos, demonstrando uma certa ineficácia deste termo,
Porque, na verdade, pessoal, talvez a primeira ideia que deva ser bem guardada por vocês é que direito internacional privado é direito interno também. Porque ele se estrutura dentro de regras de natureza interna. Vamos pegar o caso do Brasil, regras de direito brasileiro, de natureza privada, e aí falamos do Código Civil e do Código Comercial, estruturalmente, apenas isso. Ou seja, o elenco de temas discutidos no Código Civil e no Código Comercial, que são substancialmente as regras condutoras e ensejadoras do chamado direito internacional, né? E que, portanto, e privado, desculpem, e que, portanto, são aquelas que serão aplicadas nas relações jurídicas envolvendo uma inter-relação, repito, espacial, repito, privada. O direito público não será aplicado na análise do direito internacional privado. Por isso, chamado privado, exatamente por isso. O direito público, então, vai se estabelecer como uma regra alienígena em relação ao que nós analisamos agora. O direito privado, não obstante, é o contexto ou objeto de estudo dentro do direito internacional privado. É o Código Civil e é o Código de Processo Civil. Porque ali estará, principalmente numa leizinha bem conhecida e talvez muito pouco lembrada, que inaugura o Código Civil brasileiro e que nós chamamos de lei de introdução. A lei de introdução é a lei que antecede o capítulo 1, o título 1 do Código Civil. Nós, originalmente, chamávamos de lei de introdução ao Código Civil. Hoje, após a alteração procedida em 2010, nós falamos em lei de introdução às normas do direito brasileiro. E este é o grande material de apoio do aluno diante da disciplina. Porque a lei de introdução, caso vocês não tenham analisado ou não saibam, a lei de introdução estabelece o quê? A fórmula de aplicação da lei brasileira. Portanto, é uma matéria importantíssima. Ali nós vamos ver o que é retroatividade e retroatividade, vamos ver o que é direito adquirido, o que é coisa julgada, etc., etc. e tal. E ali também é que se verificará, pesados alunos, se verificará a aplicação da lei brasileira no sistema extra-fronteiras. Em que casos o direito brasileiro será aplicado e que casos ele não será aplicado. Na verdade, essa nossa lei de introdução, pessoal, está estabelecida como o elemento nuclear para determinarmos qual a lei será aplicada naquelas relações privadas. Certo? E assim sendo, eu gostaria de, já antecipadamente, dizer a vocês que a disciplina estabelecida por essa lei de introdução está consubstanciada nos artigos 7º até o artigo 11º. E cada um desses dispositivos legais, cada um deles, será determinante para resolver um determinado conflito jurídico, ou conflitos jurídicos. Assim, por exemplo,
nós teremos que o artigo 7º, vamos pegar esse aqui como base fundamental, o artigo 7º vai determinar o seguinte: aplicar-se-á a lei do domicílio da parte para solver questões envolvendo o início e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Olhem bem esta enunciação, pessoal. Aplicar-se-á a lei do domicílio da parte. Ou seja, a parte demandante, a parte que pretende o cumprimento de um direito que eventualmente foi violado, ela, para efeitos de aplicação das regras de direito internacional privado no sistema destes objetos, repito, início e fim da personalidade, ou seja, nascimento e morte, nome, o patronímico do sujeito, capacidade, se o sujeito é capaz, incapaz, relativamente capaz, e nos direitos de família integralmente. Ou seja, o elemento que vai definir a lei aplicável é o domicílio. Se o domicílio da parte conjuga este tipo de material jurídico em conflito, evidentemente que o elemento de toque para definir a lei aplicável é o domicílio. Assim, se o sujeito demandante, se o sujeito parte do processo é brasileiro, porque tem domicílio no Brasil, a lei aplicável será brasileira. Agora, se esse sujeito, ainda que sendo brasileiro, estiver domiciliado na França, a lei aplicável será a lei francesa, porque prevalece no nosso sistema a lei domiciliar. Vejam bem, nós temos aqui dois aspectos inseparáveis das regras de natureza jurídica privada em conflito. Em primeiro lugar, um chamado elemento de conexão. O elemento de conexão é aquele que estrutura-se como o termo que será adotado para escolher-se a lei aplicável. No caso do artigo 7º, este termo é o domicílio. Em segundo lugar, no que tange à regra jurídica posta, nós sabemos que o artigo 7º fala em início e fim da personalidade, nome, capacidade e direitos de família, e esta é a matéria do conflito envolvendo a solução pelo domicílio. E este aspecto do dispositivo é o objeto jurídico do próprio objetivo. Então, se nós temos um elemento de conexão chamado domicílio, nós teremos um objeto de conexão que nós vamos passar a denominar de objeto jurídico ou objeto de conexão. E vejam, todos os dispositivos entre o artigo 7º ao 11º, todos eles comungam da mesma tese. Nós vamos encontrar em cada um deles um elemento de conexão e um objeto de conexão, até que se implemente toda a estrutura do chamado direito privado brasileiro. Aí nós temos o artigo 7º, essa disposição sobre o Estatuto da Pessoa Física, o livro 1 do Código Civil. Temos a matéria vinculada ao direito de família, também. No artigo 8º, nós vamos falar sobre o direito das coisas, outro capítulo do Código Civil, posse, propriedade, bens móveis, bens imóveis. No artigo 9º, vamos falar das obrigações, as questões relativas à estrutura de compromissos firmados ou impostos ao cidadão.
E, no artigo 10º, vamos falar do direito das sucessões. Matéria que se complementa com o artigo 11º, que vai tratar sobre o estatuto da pessoa jurídica, tanto na estrutura de um direito societário como de um direito chamado empresarial. Muito bem. Nos preocupa agora estabelecer um conceito para essa disciplina. Um conceito que possa ser abrangente, que possa ser adequado. Assim, conceitualmente, o direito internacional privado é um sistema jurídico, um outro qualquer, um sistema jurídico que regula conflitos interespaciais privados. E aqui eu já disse tudo. Sistema jurídico que regula o quê? Conflitos interespaciais, um conflito entre estados, não necessariamente dois, pode ser mais que dois estados, e estruturalmente privados. Ou seja, uma disciplina que visa resolver o conflito. E esta disciplina vai determinar, basicamente, o quê? Qual o direito aplicável? Qual o direito aplicável ao caso concreto, ou aquele que chamamos de objeto de conexão, objeto jurídico. Ele, na verdade, este direito, na verdade, vai fixar elementos de indicação. É este o direito aplicável. E estes elementos de indicação estão previstos nas legislações internas de todos os estados da comunidade internacional. Ou seja, cada estado, e é por isso que eu digo que não se trata de um direito internacional propriamente dito, como é o direito internacional público, mas ele vai estruturalmente indicar uma determinada ordem jurídica. Uma determinada ordem jurídica que será aquela que vai ser a tangenciadora da solução do conflito. Já refleti com vocês que esta matéria jurídica está constante da lei de introdução ao Código Civil. Minto, lei de introdução às normas do direito brasileiro. E quando eu falo lei de introdução às normas do direito brasileiro, eu estou falando, basicamente, daquele pequeno capítulo legislativo que antecede o Código Civil. E o que eu gostaria muito que vocês dessem uma lida nesse conteúdo. Principalmente, no que me toca, nos artigos 7º a 11º. De qualquer sorte, nosso objetivo nesse semestre é analisar esta lei de introdução, porque é um elemento basilar para a solução dos nossos conflitos, certo? Assim, então, nós vamos ver que na França tem sua própria lei de introdução, entre aspas, né? Na Suíça, idem. Na Argentina, também. Nos Estados Unidos, idem. O que nós sabemos, então, que cada estado vai basilar as suas relações internas com o resto da comunidade mundial através de uma lei interna chamada Lei de Introdução. Por exemplo, na Europa, em regra, as questões envolvendo o direito de família, que nós falamos aqui seria a lei do domicílio da parte, na Europa, o elemento de conexão é a nacionalidade. A nacionalidade do sujeito é aquela que vai estruturar a solução do conflito. Se o sujeito é francês, aplicar-se-á a lei francesa. Se ele é suíço, aplicar-se-á a lei suíça. Este princípio de nacionalidade adotado nos países europeus e também nos Estados Unidos, ela
na verdade, já foi aplicada no Brasil. A regra da nacionalidade já foi adotada no Brasil durante muito tempo. E vejam bem, para que vocês tenham uma ideia de como funciona esta interpenetração legislativa. A nacionalidade deixou de ser aplicada no Brasil no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque o legislador brasileiro, vinculado ao princípio da nacionalidade, muitas vezes tinha que aplicar leis que lhe são absolutamente desfavoráveis, porque oriundas de países que eram nossos inimigos na Segunda Guerra Mundial. E assim, por exemplo, os alemães, a lei alemã, a lei italiana e a lei japonesa, que pertenciam aos países do eixo que lutaram contra os aliados. Aliados da Segunda Guerra, da qual nós pertencíamos. Assim sendo, o que nós temos diante de nós é que o legislador preferiu alterar a regra da nacionalidade, porque, como nós recebemos levas intensas de estrangeiros no nosso país, naquele tempo, mais especificamente italianos, alemães e franceses, e japoneses, nós estávamos, então, através desta alteração, impedindo a aplicação das leis desses países. E, a partir de então, o nosso legislador adotou o princípio do domicílio. E eu perguntaria a vocês, qual é a diferença de domicílio para residência? Em primeiro lugar, existe diferença? Por que o legislador preferiu o termo domicílio e não residência? Eu explicaria rapidamente, aqui num parênteses, para dizer a vocês que residência é o local em que alguém vive. Mas vive não com um objeto de permanência. Ele vive hoje na rua tal, número tal, amanhã está em outro país, na rua tal, número tal. Ou seja, ele alterou a sua residência. E o termo residência só se aplica a pessoas físicas. As pessoas jurídicas se encontram domiciliadas. De qualquer maneira, o termo residência e domicílio constam no substrato do próprio direito como regras que se aplicam indistintamente para o ser humano. Por exemplo, o Ricardo é residente e domiciliado em Porto Alegre. Eu estou estabelecendo com esta dupla inflexão, residência e domicílio, que eu sou encontrado na minha residência, que é um elemento material do tipo, e que eu permaneço com a ideia de ficar ali de uma maneira definitiva, ou provisoriamente, ainda que definitivo. Exatamente este é o grande problema. Quando se fala em domicílio, há o ânimos de permanência definitiva. Ou seja, embora o sujeito possa alterar o seu domicílio, o objetivo do local em que ele se encontra é o que vai ser mais importante para a sua localização. Fecha parênteses, ok? Então, pessoal, nós infletimos, então, um pequeno conceito jurídico. É um sistema jurídico regulador de conflitos interespaciais privados. Estrutura qual é a ordem jurídica será aplicada ao caso concreto, certo? Estabelecendo ou fixando elementos de natureza indicativa, que advém de uma certa ordem jurídica ou de um certo Estado. Então, o que nós podemos dizer é que o termo internacional colocado dentro deste substrato, direito internacional privado, quer significar apenas e exclusivamente
que as regras jurídicas internas aplicáveis se definem como uma inter-relação com outras nacionalidades. Ou seja, ela regula relações extra-fronteiras, fora das fronteiras territoriais de um Estado. Ok? Muito bem. Então, nós queremos pacificar com vocês a ideia de que o direito internacional privado, e aqui nós estamos iniciando, só estamos fazendo uma pequena visão espacial, também considerada, do direito internacional privado, e vamos estabelecendo essas regras, porque depois eu vou esclarecer como é que nós vamos fazer a evolução dentro do semestre. Muito bem. Quais as características deste direito internacional privado? Em primeiro lugar, ela se vincula exclusivamente a conflitos privados. Acho que vocês entenderam isso, certo? Não obstante, agora também um parênteses, não obstante, não obstante, possa ser aplicado também em matérias de direito penal, com esta relacionamento, e em matéria de direito trabalhista. Fecha parênteses. Mas estruturalmente de direito privado. E estes litígios privados que nós nos referimos, certo? Eles são litígios que estão constantes de elementos estrangeiros. Ou seja, domicílio, nacionalidade, situação do bem, local em que o fato ocorreu, todos estes são elementos de conexão, todos esses são os termos aplicáveis a essas relações jurídicas, certo? E que são, na verdade, o que chamamos de elementos estrangeiros, ou elementos de estraneidade, certo? Primeira característica, portanto, a incidência de elementos de estraneidade, que vai estabelecer exatamente qual a lei será aplicável. Segundo, as regras internas, então, que são definidas como regras de direito internacional privado, é que vão fixar esse direito aplicável. E quando eu falo em regras internas, eu estou voltando ao termo elemento de conexão. É ele que define a lei aplicável. Aplicar-se-á a lei do domicílio, aplicar-se-á a lei do domicílio em relação a tais temas. Este termo domicílio é a regra interna positivadora da lei aplicável. Tá? E terceira característica, são determinantes no direito internacional privado a existência de normas privadas que estão em conexão internacional. Eu, na verdade, estou aqui reproduzindo e estabelecendo uma divisão do próprio conceito da disciplina. Então, o que nós temos de conhecimento prévio que possa ser eventualmente adotado para nosso conhecimento? Em primeiro lugar, nós temos que saber que se trata de uma disciplina jurídica que regula relações entre cidadãos nacionais e estrangeiros, ou seja, desde que haja uma interconexão de natureza privada e, portanto, de conflitos estruturalmente privados, certo? E que isto estabelece-se através da existência de certos elementos constantes das legislações internas. E aqui eu, mais ou menos, estou reduzindo, ou resumindo, melhor dito, aquilo que pretendíamos. Pessoal, qualquer dúvida, eu peço o favor que me interrompam e me questionem. Eu não tenho nenhum problema de interromper a aula e recomeçar. Não fiquem placidamente só escutando e, de repente, vocês também estão com várias dúvidas que não vêm à tona.
Se, eventualmente, alguém tem um certo constrangimento de fazer perguntas, pode fazê-las também através do meu e-mail institucional da PUC, ricardo.araújo@pucrs.br. Eu vou ter o maior prazer em resolver quaisquer dúvidas que vocês possam apresentar, ok? Então, fica aberta essa possibilidade. Vamos avançar um pouquinho mais. Metodologia do direito internacional privado. Qual é o método? Em primeiro lugar, a existência de diversas ordens jurídicas mundiais. Nós sabemos que no mundo nós temos em torno de 196 países. Ou seja, o mundo se compõe de 196 países independentes e autônomos, todos individualmente dotados de sua própria legislação interna. E que, havendo um conflito interespacial, ou no espaço, vai definir a necessidade da opção pela lei aplicável, e que será estruturada dentro de um direito internacional compatível com a sua estrutura de natureza interna. Certo? E, assim sendo, a escolha da lei aplicável, ela será definida em relação ao caso concreto. Seja a natureza que for, desde que seja direito privado. Ok? Pode ficar bem claro isso aí, né, pessoal? Vamos adiante. Qual é a finalidade, então? Eu já estou me revisando já um pouquinho o que nós falamos. Qual é a finalidade da disciplina? Quanto à finalidade da disciplina, o objetivo evidente é localizar a norma aplicável. Eu estou repetindo, porque eu quero que vocês guardem isso. E queremos resolver esse conflito através de normas espaciais de natureza privada. Isto se tornará mais evidente, mais claro, à medida em que nós possamos administrar bem a qualificação destes institutos. Por exemplo, eu tenho uma ação de natureza contratual. Eu fui contratado por uma empresa estrangeira para operar no Brasil. Eu sou o representante comercial desta empresa. Como é que eu estabeleci essa relação? Eu fui à Alemanha, por exemplo, e lá fechei um contrato de representação exclusiva no Brasil. Ok? Eu assinei um contrato. Em primeiro lugar, a relação jurídica se evolui, vai evoluindo placidamente. Esta relação jurídica vai determinando a evolução da própria esfera de seu objetivo, e, num determinado momento, a grande empresa, a poderosa empresa alemã, que é a minha representada, resolve rescindir imotivadamente o meu contrato de representação. Vejam bem, pessoal. Surgiu um conflito envolvendo dois países. O Brasil, do qual eu sou cidadão nacional, e a Alemanha, onde tem sede e domicílio a empresa minha representada. Nós estamos diante, então, de uma inter-relação espacial. Qual o direito que se aplica a esta relação? Quando vocês analisarem o artigo 9º da Lei de Introdução, e não se preocupem muito com isso por enquanto, porque eu estou dando a título de exemplo apenas, quando vocês analisarem o artigo 9º da Lei de Introdução, vocês vão ver, vocês verificarão
que esta lei de introdução, no que tange a matéria do conflito, nós falamos em contratos, portanto, tema obrigações constantes do artigo 9º da lei de introdução. A regra é a seguinte: aplicar-se-á a lei do local em que foi constituída a obrigação. Local em que foi constituída a obrigação. Ou seja, aparentemente, então, como eu constituí essa obrigação lá na Alemanha, onde fui e firmei o contrato, a lei aplicável, em princípio, é a lei alemã. É a lei alemã. Este é o caput do artigo 9º. Ou seja, o local da constituição da obrigação. Naquele momento nasceu a minha obrigação de exercer a atividade representativa, vendendo produtos, etc., etc. Assim sendo, nós temos que considerar que esta regra aqui, que é, em princípio, a norma capital, o caput do dispositivo, tem suas alterações condicionadas aos parágrafos e aos incisos posteriores. Aliás, esta é a função dos parágrafos e incisos dos artigos. E, assim sendo, a regra jurídica posta vai determinar, vai delimitar, vai envolver a necessidade de que haja, dentro das circunstâncias daquele contrato, uma eventual possibilidade de eu alterar a posição do caput do dispositivo, que diz o local em que foi constituída a obrigação, para adaptá-lo à realidade formal deste contrato, qual seja o local da execução do contrato. E, como vimos, é o Brasil. Por certo, eu, como hipossuficiente, mero representante daquela poderosa empresa, né, alemã, vou determinar e vou pedir ao meu advogado que ele opte pela legislação brasileira e pelo juiz brasileiro, interpondo ação aqui, para que eu a responda aqui. E isto está previsto, pessoal, também no artigo 9º. O artigo 9º, pessoal, no parágrafo 1º, vai dizer o quê? Vai dizer: sendo a obrigação executada em tal país, ou, melhor, sendo a execução do contrato, da obrigação, formalizada pela lei brasileira, é ela que será aplicável. Desculpe, sendo a execução do contrato, vinculado ao território brasileiro, eu falei legislação é território, ou seja, eu vou executar toda a atividade de representação no Brasil. Isso significa o quê? Isso significa que essa obrigação vai efetivamente transcorrer toda ela dentro do território brasileiro. E o parágrafo 1º diz isso. Se no território brasileiro for executada a obrigação, não nesses termos, né? Eu estou facilitando a interpretação do dispositivo. Se assim for, aplicar-se a lei brasileira, ou a lei do local em que vai ser executada a obrigação. E aí eu transmuto a ideia de constituição para o local da execução. Porque nós não podemos ler o dispositivo só pelo caput, nós temos que ler todas as suas maleabilizações, eventuais alterações e outras situações que se encontram condicionadas nos parágrafos e nos incisos de cada um dos artigos. Assim sendo, nós vemos aqui que o elemento condicionante para resolver aquela questão deixa de ser o local em que se constituiu para especializar-se pela lei do local em que será executada. Ok? Muito bem. De qualquer sorte, pessoal,
eu gostaria de refletir com vocês sobre um ponto de vista, digamos, ainda estrutural da matéria, após esta primeira análise destes conteúdos, né, que o nosso semestre será desenvolvido, só um minutinho, o nosso semestre será desenvolvido de uma maneira bem estruturada em termos de análise dos conteúdos que nos foram deferidos. Assim, por exemplo, pessoal, eu já antecipo a vocês que nós certamente teremos 2 aulas presenciais esse semestre. E que, para isso, eu vou passar a vocês uma lista dos alunos interessados na execução de aulas presenciais. São 2 apenas, porque nós estamos exatamente estabelecendo uma espécie de experiência para evitar eventuais conflitos pela mera alteração imotivada de todos os parâmetros. Assim sendo, um dos pontos submetidos a essa disciplina, talvez um dos mais importantes seja exatamente um outro ponto que nós não pode deixar de preocupar. Se eu escolho a lei aplicável, eu tenho que, antes disso, escolher qual é o juiz que vai julgar a questão. Em que sistema jurídico nacional a questão será regulamentada. E aí eu perguntaria, qual é a competência específica do juiz brasileiro na esfera internacional? Vejam, um juiz brasileiro, que será aquele que optará, ou melhor, ele elegerá a lei aplicável, porque é o juiz que toma esta posição, o juiz escolhido, ele, na verdade, vai exercer a sua atribuição através de um método exegético, interpretativo, que se condiciona a 2 aspectos estruturais do nosso Código de Processo Civil. Aqui já estou nominando o segundo livro, ou a segunda legislação aplicável à nossa disciplina. Primeiro foi a Lei de Introdução, e agora o Código de Processo Civil também vai concentrar a necessária análise do chamado direito internacional processual, que é matéria inerente ao direito internacional privado, e sem a qual a gente não teria condições de estabelecer o direito aplicável. Então, vejam, nós vamos analisar, na semântica do Código de Processo, que a competência judiciária do juiz brasileiro, e evidentemente que no Código de Processo não se vai falar de juiz estrangeiro, a competência judiciária do juiz brasileiro é de 2 espécies. Ou a competência dele com juízes estrangeiros é concorrente, ou seja, tanto este juiz quanto o juiz estrangeiro podem julgar a questão, ou a jurisdição deste juiz brasileiro é estruturalmente exclusiva. Só ele pode. E só a ele é viável julgar determinadas causas. Então, neste dúplice enfoque, nós temos que a matéria de jurisdição concorrente, ou seja, tanto o juiz brasileiro quanto o juiz estrangeiro pode, ela se entende, ela compreende, na verdade, a exclusão do princípio da exclusividade. Assim, o juiz brasileiro terá competência exclusiva sempre que a questão envolvendo o conflito referir-se a bens imóveis ou móveis
situados no Brasil. A posição territorial dentro do território brasileiro, ou incorporada ao território brasileiro, vai ser fundamental para a análise do que remanesce, ou seja, daquilo que é concorrente. E aí você já tem uma primeira dica de estudo. O juiz brasileiro só tem competência exclusiva em questões envolvendo bens situados no Brasil. Bens sobremaneira imóveis, que não podem ser deslocados. E, em algumas circunstâncias, os bens móveis, caso eles eventualmente não tenham saído ou transferidos, né, para outros locais. Então, vemos que a definição da localização territorial do imóvel só poderá ser exercida pelo juiz brasileiro. Por quê? Porque todas as questões que derivam de imóveis situados no Brasil, ou bens móveis situados no Brasil, define-se, se estrutura, certo? Por onde? Exatamente, certo? Pela ideia de que a territorialidade faz com que haja uma outra ou várias regulamentações externas, relações internas e não externas, que se estabeleceriam em função do bem. Por exemplo, nas questões de bens imóveis, os impostos são pagos no Brasil sobre este imóvel. O Código de Posturas é relacionado ao território brasileiro, município, sob maneira. A questão sobre registro e publicidade dos contratos de aquisição de bens, Brasil, certo? A questão dos impostos e tudo mais que envolve no imóvel está estruturado dentro da legislação brasileira. Portanto, este é o fundamento pelo qual o juiz brasileiro, certo, terá competência exclusiva para julgar esta fórmula de deliberação. Assim sendo, nós vamos ter que analisar, aqui são alguns exemplos que eu estou trazendo para poder ilustrar, né, as nossas ideias. O primeiro ponto que nós vamos analisar após a parte geral do direito internacional privado, e não a parte especial, é exatamente a questão envolvendo a jurisdição internacional. Nós temos que saber quem é um juiz que faz isto ou aquilo, e por que ele faz e por que ele é o competente. Repito, tudo estruturado dentro do Código de Processo Civil. Novamente, em 5 dispositivos que podem determinar um excelente conhecimento acerca da jurisdição do juiz nacional. Ok? Após esta análise, nós vamos ter que analisar ainda estruturalmente a questão da cooperação interjurisdicional. A cooperação interjurisdicional, pessoal, é aquela que se procede através de relações havidas entre um Estado e outro. Relações essas que derivam sobremaneira do relacionamento diplomático entre os Estados e que congregam um princípio interativo e complementar dos sistemas internos, porque muitas vezes a manifestação de um processo na ordem externa vai exigir uma inflexão na ordem interna. Por exemplo, se ingressei na França com a ação, porque eu sou francês, ou porque lá seria da competência, este juiz terá que mandar citar a parte ré no Brasil, por exemplo. E esta citação, que é a chamada do sujeito ao processo, ela se procederá
através de um documento específico, que nós vamos chamar de carta rogatória, que tem o mesmo contexto da carta precatória, só que agora substituída pela ideia de conexão interespacial. Quando temos essa conexão interespacial, nós estamos diante da essência de que a carta rogatória é a que foi estabelecida no Código de Processo Civil para regular uma relação interespacial sob ponto de vista processual. Em outro aspecto, o que analisaríamos ainda nos níveis de cooperação interjurisdicional? Outra questão básica da cooperação é a questão da homologação das sentenças estrangeiras no Brasil. Veja, toda sentença estrangeira que tenha que ter efeitos no Brasil, ou cujos efeitos serão sentidos no Brasil, certo? Por exemplo, um divórcio realizado no exterior. Este divórcio, do qual advém uma sentença, ele não pode ser executado naquele local, certo? No local em que foi prolatada a sentença. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, todas as relações que vão se vinculadas ao processo estão submetidos ao juiz brasileiro. Desculpem. Estão submetidas ao território brasileiro, à legislação brasileira. Por exemplo, eu tenho que pegar esse divórcio, onde existe ali dentro um plano de partilha de bens. Os bens são partilháveis no Brasil, e só no Brasil, porque são de jurisdição exclusiva. Portanto, a homologação da sentença estrangeira é o que dará eficácia àquela sentença prolatada lá na França, visando a sua efetividade no território brasileiro. E, para tanto, nós utilizaremos de um outro princípio processual estabelecido pelo CBC, qual seja o princípio de que o juiz brasileiro deverá analisar alguns pressupostos básicos e elementares para que a sentença seja admitida no Brasil. E isto chamamos de homologação da sentença estrangeira. Quem homologa? A homologação da sentença estrangeira se providencia, é encaminhada através do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Aliás, que também tem competência para admitir as cartas rogatórias no território brasileiro, conforme a processualística que depois nós analisaremos. Então, veja, submetendo em seguida a questão da jurisdição ou da cooperação jurisdicional, nós temos que analisar algumas questões de vínculo bastante importantes, que é exatamente o prosseguimento de um determinado processo quanto aos meios de encadeamento processual, que às vezes se procede fora do território onde corre a ação, e também na homologação da sentença estrangeira para que ela tenha eficácia no Brasil. Então, isso é um segundo ponto, ainda sobre o aspecto processual, indispensável. Nós faríamos ainda uma reflexão em relação a outros aspectos básicos da nossa legislação, relativamente ao direito internacional, o direito internacional privado, que inclui o princípio de cooperação também frente ao Mercosul. Como é que corre a cooperação judiciária internacional no Mercosul? Na verdade, nós vamos analisar o chamado Protocolo de Medidas Cautelares no Mercosul, certo? E as convenções internacionais de Haia sobre ainda o Protocolo de Las Lenhas, que são os elementos dados para definir como os países membros do Mercosul podem exercer a sua jurisdição territorial, certo? Dentro do sistema judiciário.
Ao final, na verdade, nós vamos, então, voltar ao direito internacional privado estruturalmente. E 2 pontos são básicos dentro dessa estrutura. Em primeiro lugar, nós vamos ver a questão vinculada ao estatuto pessoal. E aqui, para não me perder, eu vou estabelecer que nós vamos estudar, em primeiro, o estatuto da pessoa física e o critério do domicílio, que nós já vimos. Nós vamos falar sobre nacionalidade e condição jurídica do estrangeiro no Brasil. Vamos falar sobre família e sucessões. Vamos falar sobre casamento, sobre regime de bens, certo? Sobre divórcio, sobre sucessão e testamento. Vamos falar sobre bens móveis e imóveis, as leis aplicáveis, as garantias patrimoniais, e vamos falar ainda sobre as relações trabalhistas. Relações trabalhistas estas que vão estabelecer a lei aplicável e limites de aplicação do direito estrangeiro no Brasil. O estatuto, depois, pessoal da pessoa jurídica, desde a lei de Constituição até a lei determinante de aplicação da esfera das companhias ou das sociedades que, na verdade, sejam agências, filiais ou sucursais no Brasil. Um outro ponto que poderíamos destacar é a questão relativa às obrigações extracontratuais e contratuais, certo? Vamos analisar rapidamente, e nós não teríamos muito tempo, porque, infelizmente, este tema ficou muito para o final do semestre. Vamos tentar, inclusive, intercalá-los logo após a matéria de jurisdição. Vamos falar sobre os contratos internacionais, as cláusulas gerais desses contratos internacionais, as cláusulas específicas, como as questões do Incoterms, do transporte, do seguro, da cláusula de hardship e a cláusula de pagamento. E falaremos ainda sobre o contrato internacional na esfera do comércio exterior e a lex mercatória. Esses termos podem estar soando a vocês de uma maneira meio disforme, mas, evidentemente, quando chegarmos ali, vocês já terão, acredito que terão, uma excepcional forma de aproveitamento. No final, nós vamos ver ainda, só para complementar, a questão da arbitragem como uma solução judicial alternativa, certo? Falando sobre a cláusula arbitral e o compromisso arbitral, que prevalecem hoje nos sistemas dos contratos internacionais, espargindo, pois, a ideia de aplicação apenas do judiciário pré-constituído. Muito bem. Eu gostaria de deixar estes últimos momentos da nossa aula para alguma reflexão que vocês queiram fazer. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer, alguma observação ou algum esclarecimento? Vamos ver quem está aqui. Por mim, tudo bem. Marta, vamos ver aqui, só para confirmar, pessoal. Gabriel Cardoso está presente, né? Isabela, eu não encontrei teu nome na lista, Isabela. Eu não sei se você fez a matrícula agora, o que é que houve? Eu fiz a matrícula essa semana. Ah, tá, não apareceu na minha lista. Eu vim de transferência, na verdade, então eu estou Tá. fazendo Não, na próxima lista então. já vem atualizado, não te preocupa. O Gabriel, já falei com o Gabriel, né, Cardoso. A Lívia Pestana, o Luiz Augusto. Não, Luiz Gustavo. Professor. Luiz Gustavo, estava vendo aqui, onde é que eu tirei o Luiz Augusto? Luiz Gustavo. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Vamos lá, Luiz. Não é sobre o conteúdo em si, mas mais sobre a programática das aulas. Sim. Eu não sou aluno da PUC, eu sou aluno de outra universidade e estou fazendo essa matéria de forma isolada. Tá bem. Perfeito. Eu preciso me formar. Eu sou do interior do estado, sou aqui de Três Passos, faço faculdade na Unijuí. E daí eu queria ver se as provas elas vão ser de forma online ou vão ser de forma presencial. Olha, eu posso dizer que todas as provas devem ser online.
em princípio. Não há nenhuma instrução no sentido de se fazer provas de natureza presencial. Presencialidade só ocorre em 2 ocasiões, são 2 aulas presenciais, aulas em que o professor vai ministrar conteúdos. As provas, propriamente ditas, serão provas de natureza online. Acho que eu respondo a tua pergunta, né? Certo. Ok? Tá bom? Professor. Bom, pessoal, eu não quero também iniciar já algum ponto determinado, porque na próxima aula aí nós vamos ver a questão relativa às fontes do direito internacional, que vocês vão ver exatamente aquela grande subdivisão, e aí vamos analisar, então, essa relação entre o direito internacional privado e o público, para compreendermos exatamente as conotações que são dadas a essas 2 disciplinas jurídicas. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a participação de vocês é indispensável. Nos primeiros momentos que a gente começou com esse sistema online, aí, a gente teve algumas decepções, porque nenhum aluno aparecia, né? Hoje já é bem diferente, os alunos já estão participando, já estão vindo, e vocês sabem que, independentemente do método, que é um método não muito magistral para análise por vocês, efetivamente esta preocupação em estar em aula, ainda que de modo online, ela é muito importante. E eu gosto muito que o aluno participe e questione, tire dúvidas e discuta. Eu não tenho nenhum problema em esclarecer algum ponto que eu possa esclarecer, ainda com certo prejuízo à própria disciplina da aula dada, certo? Eu fico à disposição de vocês para quaisquer questionamentos e agradeço especialmente a vocês que estão agora aqui presentes. Muito obrigado e até a próxima aula. Boa noite. Tchau, professora. Bom dia. Obrigada. Bom feriado. Bom fim de semana, desculpe. Abraço, professor. Até mais. Até logo. Bom fim de semana, professor. Bom fim de semana. Quem fala? Marta. Ah, Marta, obrigada. Bom fim de semana para todos. Então.